Em uma manhã sombria de setembro de 1887, na pequena cidade de São Vicente dos Campos, a praça central fervilhava com uma multidão ansiosa. Homens de cartola e bengala observavam com olhos calculistas, enquanto mulheres sussurravam atrás de leques, fingindo desinteresse pelo espetáculo degradante que estava prestes a acontecer. O leilão de escravos havia sido abolido há poucos meses, mas a crueldade humana encontrava sempre novos disfarces. Hoje seria o leilão de uma criada por dívida, uma farsa legal que permitia aos homens poderosos satisfazerem sua ganância e sadismo. Helena Vasconcelos mantinha a cabeça baixa, mas seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de raiva e desespero contido. Aos 19 anos, a jovem havia conhecido apenas 2 anos de felicidade em toda a sua vida, os únicos em que vivera com seus pais na fazenda da família antes que a febre amarela os levasse para sempre. Desde então, ficara sob a tutela de seu tio paterno, Coronel Augusto Vasconcelos, um homem cuja crueldade era proporcional à sua riqueza. As mãos delicadas de Helena tremiam levemente, enquanto ela ajeitava o vestido simples de algodão azul marinho, a única peça decente que lhe restara. Senhores, apresento-lhes Helena Vasconcelos, sobrinha do estimado Coronel Augusto, gritava o leiloeiro, um homem gordo e suado chamado Benedito Moreira. Uma jovem educada que sabe ler, escrever e tocar piano. Deve ao coronel a quantia de R$ 2.000 em gastos de criação e educação, conforme determina o contrato de tutela. A multidão murmurava interessada, e Helena sentia-se como um animal no mercado, sendo avaliada por dentes e músculos. Sabia que aquele teatro macabro era apenas uma forma de seu tio se livrar dela e ainda lucrar com isso, já que ela havia se recusado terminantemente a aceitar o casamento arranjado com o filho dissoluto de um comerciante local. O coronel Augusto observava de longe, satisfeito com sua vingança cruel contra a sobrinha rebelde. Homem alto e magro, de bigodes grisalhos e olhos pequenos e maldosos, ele representava tudo o que havia de pior na elite rural da época. Havia planejado meticulosamente aquela humilhação. Primeiro, falsificara documentos para comprovar gastos inexistentes com a educação de Helena. Depois, subornou o juiz local para validar o contrato fraudulento. Por fim, espalhou rumores sobre a natureza rebelde e insubordinada da jovem para diminuir seu valor no leilão. Queria vê-la humilhada, quebrada, transformada em propriedade de algum fazendeiro brutal que a fizesse pagar por cada momento de resistência. Quem dá R$ 50 pela moça? Bradou o leiloeiro, iniciando os lances. Imediatamente, várias mãos se ergueram na multidão. Helena reconheceu alguns rostos entre os interessados. O sádico tenente-coronel Mário Brandão, conhecido por maltratar suas criadas. O fazendeiro Jacinto Almeida, cuja esposa havia morrido em circunstâncias suspeitas, e o comerciante João Ferraz, cujos olhos lascivos a faziam sentir náuseas. Cada lance aumentava sua humilhação e diminuía suas esperanças de um destino menos terrível. Os lances subiram rapidamente, R$ 100, 200, 300, na periferia da multidão, quase escondido entre as árvores da praça. Um homem observava a cena com crescente indignação. Dr. Miguel Henrique Santana, de 32 anos, era o médico da cidade. Um homem que havia voltado há pouco tempo da capital, depois de perder sua esposa Isabel no parto de seu primeiro filho. Alto, moreno, com olhos castanhos profundos e mãos calejadas tanto pelos livros quanto pelo trabalho na medicina, Miguel carregava no peito uma dor que parecia nunca cicatrizar. Havia retornado à cidade natal esperando encontrar paz, mas defrontava-se diariamente com as injustiças e crueldades de uma sociedade que se recusava a evoluir. Miguel havia conhecido Helena apenas de vista, nos poucos eventos sociais dos quais participara desde seu retorno. Lembrava-se dela como uma jovem de postura ereta e olhar inteligente, sempre acompanhada pelo tio tirânico que a tratava mais como um fardo do que como uma sobrinha. Nunca haviam conversado, mas algo na dignidade silenciosa da jovem havia chamado sua atenção. Agora, vendo-a sendo leiloada como um objeto, sentia uma fúria crescer em seu peito, não apenas pela injustiça cometida contra ela, mas pela covardia de uma sociedade que permitia tais barbaridades. R$ 800, gritou o tenente-coronel Brandão.
e Helena fechou os olhos, sabendo que esse homem seria seu algoz. Brandão era conhecido por sua brutalidade, e as histórias sobre o que fazia com suas criadas corriam em sussurros pela cidade. Miguel viu o desespero no rosto da jovem e sentiu algo despertar em seu coração, algo que julgava morto junto com Isabel. Não era paixão ou desejo, mas um impulso profundo e inexplicável de proteger aquela criatura inocente da maldade do mundo. O leiloeiro bateu o martelo uma vez. 800 réis. Alguém dá mais. A multidão parecia satisfeita, e Brandão já esboçava um sorriso cruel de vitória. Helena abriu os olhos e, por um momento, seu olhar encontrou o de Miguel através da multidão. Naquele instante, algo passou entre eles. Um reconhecimento mútuo de duas almas que haviam sofrido, dois corações que entendiam a dor do abandono e da injustiça. Ela não sabia quem era aquele homem, mas havia algo em seus olhos que não era luxúria ou crueldade, e sim uma tristeza profunda que ecoava a sua própria. Miguel tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Avançou pela multidão, abrindo caminho com determinação entre os curiosos, até chegar à frente do leilão. Sua voz, quando falou, era clara e firme, cortando o ar como uma lâmina. R$1, anunciou, causando um murmúrio de surpresa e indignação na multidão. Era uma quantia irrisória, quase um insulto, mas tecnicamente válida. O leiloeiro hesitou, olhando nervosamente para o coronel Augusto, que havia empalidecido de raiva. R$1 e uma promessa, continuou Miguel, seus olhos fixos nos de Helena. Prometo que esta jovem será tratada com a dignidade e o respeito que todo ser humano merece. Prometo que nunca conhecerá fome, frio ou maus tratos sob meu teto. E prometo que no momento em que desejar partir, será livre para fazê-lo, sem questionamentos ou impedimentos. A multidão ficou em silêncio, chocada com aquela declaração inédita. Nunca antes alguém havia oferecido liberdade em um leilão de servidão. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Aquele homem desconhecido estava oferecendo algo que ela julgava impossível: esperança. Não sabia quem ele era, mas suas palavras carregavam uma sinceridade que contrastava brutalmente com a hipocrisia e crueldade que a cercava. Pela primeira vez em anos, levantou completamente a cabeça, encarando o mundo com algo que se aproximava da coragem. Seus olhos encontraram novamente os de Miguel, e dessa vez ela conseguiu esboçar um quase imperceptível aceno de gratidão. O tenente-coronel Brandão explodiu em indignação. Isso é um absurdo. Eu ofereço 800 réis. Mas Miguel já havia se aproximado do leiloeiro e depositado em suas mãos R$1 de prata, junto com um documento que havia redigido rapidamente no verso de uma receita médica. O contrato de servidão está aqui modificado, disse com autoridade. A dívida será quitada com R$1, e os termos de trabalho estão claramente especificados. É um contrato legal e vinculativo. O leiloeiro, confuso e intimidado pela presença imponente do médico, olhou para o coronel Augusto em busca de orientação. O coronel estava vermelho de raiva, mas não podia contestar legalmente a oferta. Miguel havia usado as próprias leis que permitiam aquela farsa contra seus criadores. Tecnicamente, qualquer quantia que quitasse a dívida fictícia era válida, e o contrato modificado era legalmente aceitável. Augusto percebeu que havia sido superado em sua própria jogada, e isso o enfurecia ainda mais do que perder o dinheiro que esperava obter. Arrematado pelo Dr. Miguel Santana, gritou finalmente o leiloeiro, batendo o martelo 3 vezes. A multidão começou a se dispersar, alguns comentando com desaprovação, outros com curiosidade sobre aquela reviravolta inesperada. Helena permaneceu imóvel, ainda processando o que havia acontecido. Em questão de minutos, sua vida havia mudado completamente, de uma perspectiva de terror e degradação para algo que ela não ousava definir, mas que parecia carregar a possibilidade de dignidade. Miguel aproximou-se dela com passos lentos e respeitosos, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que poderia se assustar. Quando esteve próximo o suficiente para que apenas ela o ouvisse, falou com voz suave. Meu nome é Miguel Henrique Santana. Sou médico e minha casa fica na Rua das Flores, número 23. Se me permitir, gostaria de acompanhá-la até lá, para que possa conhecer sua nova situação. Hesitou na última palavra porque servidão parecia errada.
Mas Lar seria precipitado demais. Helena ergueu os olhos para encará-lo pela primeira vez de perto. Miguel era mais alto do que havia percebido, com um rosto que, apesar da seriedade, não demonstrava crueldade. Havia rugas de cansaço ao redor de seus olhos, e uma melancolia que falava de perdas profundas. Mas não havia maldade, e isso era mais do que ela ousara esperar. Senhor doutor, disse com voz baixa, mas firme, aceito sua oferta e agradeço sua gentileza. A palavra saiu com dificuldade, porque gentileza era algo que ela quase havia esquecido que existia. Miguel ofereceu-lhe o braço, um gesto de cortesia que ninguém havia feito a Helena há muito tempo. Quando ela hesitou, ele disse suavemente, não é uma ordem, senhorita, é um convite. A senhora é livre para recusar. Essas palavras, livre para recusar, atingiram Helena como um raio. Há quanto tempo não ouvia algo assim? Há quanto tempo não lhe davam o direito de escolha? Timidamente, apoiou sua mão no braço oferecido, e juntos deixaram a praça sob os olhares curiosos e desaprovadores da multidão. Enquanto caminhavam pelas ruas de pedra de São Vicente dos Campos, Miguel manteve um ritmo lento e respeitoso. Podia sentir a tensão no braço de Helena, a maneira como ela se mantinha alerta a qualquer sinal de perigo ou mudança de humor da parte dele. Senhorita Helena, disse após alguns minutos de silêncio, gostaria que soubesse que minha promessa não eram apenas palavras bonitas para impressionar a multidão. Cada palavra que disse foi sincera e pretendo honrá-las completamente. Helena assentiu, ainda processando a estranha sensação de estar sendo tratada com respeito por um homem que havia acabado de comprá-la. Posso perguntar, senhor doutor, por que fez isso? Por que me ajudou? A pergunta saiu mais direta do que ela pretendia, mas a curiosidade era mais forte que a prudência. Miguel parou de caminhar por um momento, olhando para o horizonte como se procurasse as palavras certas. Porque reconheço o sofrimento quando o vejo, disse finalmente. E porque acredito que ninguém deveria ser tratado como propriedade, independentemente do que digam as leis ou os costumes. A casa do Dr. Miguel ficava em uma rua tranquila, ladeada por árvores frondosas e jardins bem cuidados. Era uma construção de 2 andares, pintada de branco com detalhes em azul, com uma varanda grande na frente e janelas que deixavam entrar luz abundante. Helena percebeu imediatamente que era uma casa onde havia existido amor. Estava nos pequenos detalhes, nos vasos de flores cuidadosamente arranjados, na maneira como os móveis estavam dispostos para criar ambientes acolhedores. Mas também havia uma melancolia palpável, como se a casa guardasse lembranças de felicidade perdida. Esta será sua casa enquanto desejar ficar, disse Miguel, abrindo a porta da frente. Dona Francisca, minha governanta, preparou um quarto para a senhora no 2º andar. É um ambiente independente, com chave própria para que tenha privacidade. Helena entrou hesitante, seus olhos percorrendo o interior elegante, mas acolhedor. Havia livros por toda parte, quadros nas paredes e uma sensação geral de refinamento sem ostentação. Era completamente diferente da casa de seu tio, onde tudo era calculado para demonstrar poder e riqueza. Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque e um avental impecável, apareceu na sala. Dona Francisca havia trabalhado para a família Santana há mais de 20 anos e conhecia Miguel desde criança. Havia visto sua alegria quando se casou com Isabel e sua dor devastadora quando a perdeu. Agora, observava com curiosidade a jovem que seu patrão havia trazido para casa de forma tão inesperada. Dona Francisca, disse Miguel, esta é a senhorita Helena. Ela ficará conosco e gostaria que a tratasse como hóspede, não como criada. Dona Francisca cumprimentou Helena com um sorriso caloroso que não escondia completamente sua curiosidade. Seja bem-vinda, menina. Já preparei o quarto azul para você e a água quente para um banho, se desejar. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quando havia sido a última vez que alguém se preocupara com seu conforto? Muito obrigada, senhora, conseguiu dizer. Miguel observou a emoção da jovem e sentiu seu coração se apertar. Quantos maus tratos ela havia sofrido para que uma simples gentileza a comovesse tanto. Senhorita Helena, disse Miguel suavemente, gostaria de deixar claro alguns pontos sobre sua estadia aqui. Primeiro, não há horários rígidos nem tarefas obrigatórias.
Se desejar ajudar com alguma coisa na casa, será bem-vinda, mas por vontade própria. Segundo, você tem livre acesso à biblioteca e ao jardim. Terceiro, você recebe uma mesada semanal para suas necessidades pessoais. E quarto, mais importante de tudo, se algum dia desejar partir, basta me comunicar e eu mesmo a acompanharei aonde quiser ir. Helena olhou para ele com uma mistura de incredulidade e gratidão. Por que está fazendo isso por mim? Não me conhece, não me deve nada. Miguel hesitou, tentando encontrar uma resposta que fosse honesta, sem ser demasiadamente pessoal. Digamos que acredito na bondade fundamental das pessoas e que cada um de nós merece uma oportunidade de recomeçar quando a vida nos trata mal. Não mencionou Isabel, nem sua própria dor, nem como ver Helena naquele leilão havia despertado nele um desejo protetor que julgava morto. Dona Francisca conduziu Helena ao segundo andar, mostrando-lhe o quarto que seria dela. Era um ambiente amplo e iluminado, com uma cama de casal coberta por colchas brancas, uma escrivaninha ao lado da janela, uma poltrona confortável e um armário espaçoso. Havia flores frescas em um vaso sobre a cômoda, e a janela dava para o jardim dos fundos, onde se podia ver roseiras em flor e uma pequena horta. Era o quarto de hóspedes, explicou Dona Francisca, mas o doutor pediu para arrumá-lo especialmente para você. Sozinha, finalmente, Helena se permitiu chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão profundo que a deixava trêmula. Sentou-se na cama, uma cama macia, limpa, só sua, e tentou processar tudo o que havia acontecido. Há poucas horas, ele enfrentava a perspectiva de ser propriedade de um homem cruel. Agora, estava em um quarto confortável, sendo tratada com dignidade por estranhos que não lhe deviam nada. Parecia um sonho, e ela temia acordar a qualquer momento. No andar de baixo, Miguel conversava com Dona Francisca sobre a nova situação. Doutor Miguel, dizia a governanta com preocupação, o senhor tem certeza do que está fazendo? As pessoas vão falar, e o coronel Augusto não vai esquecer essa humilhação facilmente. Miguel assentiu gravemente. Sei dos riscos, Dona Francisca, mas não podia ficar parado vendo aquela injustiça. A senhorita Helena é uma jovem educada que não merecia aquele destino. Não mencionou como o desespero nos olhos dela havia tocado algo profundo em sua alma, despertando sentimentos que preferia não examinar muito de perto. Enquanto isso, na mansão dos Vasconcelos, o coronel Augusto caminhava furioso pela sala, quebrando objetos e gritando impropérios. Sua esposa, Dona Eulália, uma mulher apática e submissa, tentava acalmá-lo, mas apenas piorava sua fúria. Aquele médico arrogante me humilhou na frente de toda a cidade. Bradava, e Helena? Aquela víbora ingrata vai pagar por isso. Já traçava planos de vingança, determinado a fazer tanto Miguel quanto Helena sofrerem por terem ousado desafiá-lo. A primeira noite de Helena na casa do Dr. Miguel foi a mais tranquila que havia tido em anos. Pela primeira vez desde a morte de seus pais, dormiu sem medo de ser acordada por gritos ou violência. O quarto era silencioso, o lençol cheirava a lavanda, e através da janela entreaberta chegava o perfume das flores do jardim. Sonhou com seus pais, com os poucos anos felizes de sua infância, e pela primeira vez em muito tempo, foram sonhos bons, sem pesadelos ou angústia. Miguel, em seu próprio quarto no final do corredor, passou a noite em claro. Não conseguia parar de pensar na coragem silenciosa que vira nos olhos de Helena, na forma como ela mantivera a dignidade mesmo na situação mais degradante. Lembrava-se de Isabel, de como se conheceram, de como foi se apaixonando gradualmente por sua inteligência e bondade. Será que estava sendo desleal à memória de sua esposa ao se interessar por outra mulher? Mas não era exatamente interesse, dizia a si mesmo. Era compaixão, proteção, um impulso humanitário. Na manhã seguinte, Helena despertou com o primeiro raio de sol entrando pela janela. Por um momento sentiu pânico. Onde estava? Mas logo as lembranças do dia anterior voltaram, e com elas uma sensação estranha que ela demorou a identificar. Esperança. Levantou-se devagar, ainda hesitante, e aproximou-se da janela. O jardim estava banhado pela luz dourada da manhã, e ela podia ver Miguel caminhando entre as roseiras, aparentemente perdido em pensamentos. Havia algo melancólico em sua postura, uma tristeza que ela reconhecia por ser similar à sua própria. Vestiu o mesmo vestido do dia anterior,
Era o único que possuía em condições decentes, e desceu as escadas com passos cautelosos. Dona Francisca estava na cozinha, preparando o café da manhã, e sorriu ao vê-la. "Bom dia, menina!" "Dormiu bem?" Helena assentiu, ainda não acostumada a ser tratada com gentileza. "O Dr. Miguel já está acordado há horas. Ele tem o costume de caminhar no jardim pela manhã. Diz que o ajuda a pensar." A governanta baixou a voz conspiratorialmente. "Desde que perdeu a esposa, ele faz isso todas as manhãs. É sua forma de conversar com ela." Helena sentiu uma pontada no coração. Então o homem que a havia salvado também carregava sua própria dor. Isso explicava a tristeza profunda que via em seus olhos, a maneira como parecia compreender o sofrimento alheio. "Posso perguntar? Como ela morreu?" Dona Francisca suspirou, secando as mãos no avental. "No parto do primeiro filho. Tanto ela quanto o bebê. O Dr. Miguel nunca se perdoou. Diz que se fosse um médico melhor poderia ter salvado os dois. Besteira, claro. Ele fez tudo o que era humanamente possível. Mas o coração não entende de razão." Quando Miguel entrou para o café da manhã, encontrou Helena sentada à mesa, claramente desconfortável com a ideia de estar ocupando um lugar que não sentia ser seu. "Bom dia, senhorita Helena. Espero que tenha descansado bem." Sua voz era gentil, mas ela podia perceber a formalidade cuidadosa, como se ele estivesse determinado a manter uma distância respeitosa. "Tudo bem, obrigada, doutor. É um quarto muito confortável." Sentaram-se um de frente para o outro, e por alguns momentos regnou um silêncio que não era exatamente desconfortável, mas carregado de cautela mútua. "Senhorita Helena", disse Miguel finalmente, "pensei que talvez gostasse de conhecer melhor a cidade e as oportunidades disponíveis. Se tem interesse em trabalhar por vontade própria, claro, há uma escola que precisa de uma professora auxiliar. A diretora, Dona Antônia, é uma mulher progressista que valoriza a educação feminina." Helena ergueu os olhos, surpresa. Há muito tempo sonhava em ensinar, mas sob a tutela de seu tio, tal possibilidade nunca havia sido considerada. "Eu gostaria muito disso. Sempre quis trabalhar com crianças." Miguel sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Helena vira em seu rosto, e por um momento ela vislumbrou o homem que ele deveria ter sido antes da tragédia que o marcara. "Então vou falar com Dona Antônia hoje mesmo. Tenho certeza de que ficará impressionada com sua educação e refinamento." Helena corou com o elogio, não acostumada a ter suas qualidades reconhecidas. "Dr. Miguel, posso perguntar por que está fazendo tudo isso por mim? Ontem me salvou de um destino terrível. Hoje está me oferecendo trabalho e independência. Por quê?" Miguel hesitou, mexendo distraído no café. Como explicar que ver o desespero dela havia despertado nele algo que julgava morto? Que pela primeira vez desde a morte de Isabel, você se sentiu útil, com um propósito? "Eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance na vida", disse ele finalmente. "E talvez ajudar alguém a começar de novo também me ajude a encontrar meu próprio caminho." Foi a resposta mais honesta que ele conseguiu dar sem revelar sentimentos que ele mesmo ainda não entendia. Completamente, naquela tarde, Miguel levou Helena para conhecer a escola dirigida por Dona Antônia Ferreira, uma mulher de 50 anos que havia dedicado a vida à educação. Era uma das poucas pessoas na cidade que havia apoiado publicamente a abolição da escravidão e defendia direitos iguais para homens e mulheres. Sua escola, embora pequena, tinha reputação de excelência e atraía famílias progressistas de toda a região. Quando Miguel explicou a situação de Helena, omitindo os detalhes mais humilhantes, Dona Antônia ficou imediatamente interessada. "Senhorita Helena", disse Dona Antônia após uma conversa que durou mais de 1 hora, "fico impressionada com seus conhecimentos de literatura e matemática. Seria uma honra tê-la como auxiliar em nossa escola. O trabalho inclui ensino de primeiras letras para crianças de 5 a 10 anos, além de aulas de piano para as meninas mais velhas." Helena sentiu o coração acelerar. Trabalho digno que utilizava sua educação e lhe daria independência. Era mais do que ousara sonhar. "Aceito com muito prazer, Dona Antônia. Quando posso começar?" Enquanto Helena e Miguel conversavam com Dona Antônia, na outra ponta da cidade, o coronel Augusto reunia-se com outros fazendeiros influentes em sua mansão. Jacinto Almeida, Mário Brandão e João Ferraz, os mesmos que haviam participado do leilão
estavam presentes, todos igualmente indignados com a afronta sofrida. Aquele médico arrogante precisa aprender qual é o seu lugar, dizia o coronel, servindo aguardente aos presentes, e minha sobrinha insubordinada também. Não posso permitir que minha autoridade seja questionada dessa forma. O problema, ponderou Jacinto Almeida, um homem gordo e astuto, é que, tecnicamente, o Dr. Miguel não fez nada ilegal. Ele pagou a dívida e modificou o contrato dentro da lei. O coronel Augusto sorriu friamente. Então teremos que ser criativos. Há outras formas de destruir a reputação de um homem e tornar a vida impossível para uma mulher rebelde. Começaram, então, a tramar uma série de ações que visavam isolar Miguel socialmente e forçar Helena a retornar ao controle de seu tio. Sua primeira investida veio 3 dias depois, quando Helena começou a trabalhar na escola. Mães de alguns alunos apareceram na escola exigindo explicações sobre por que uma mulher de reputação duvidosa havia sido contratada. Dona Antônia defendeu Helena com firmeza, mas as fofocas começaram a se espalhar pela cidade. Diziam que Helena havia se tornado amante do médico viúvo, que era uma mulher perdida, que seduzia homens honrados, que sua presença na escola era um escândalo. Miguel percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Quando alguns pacientes começaram a cancelar consultas e outros médicos da região começaram a tratá-lo com frieza. Eles estão tentando nos destruir socialmente, explicou ele a Helena uma noite depois do jantar. Seu tio não aceita ter sido contrariado e está usando a influência dele para nos prejudicar. Helena se sentiu devastada pela culpa. Dr. Miguel, não posso permitir que você sofra por minha causa. Talvez seja melhor eu ir embora. Absolutamente não, disse Miguel com firmeza surpreendente. Não vou permitir que a maldade alheia nos force a desistir do que é certo. Sua presença aqui não tem nada de desonrosa, e não vamos dar a eles a satisfação de nos vermos fugir. Helena ficou tocada pela determinação dele em defendê-la, mas também preocupada com as consequências. Não sabia que Miguel havia tomado aquela posição não apenas por princípios, mas porque a ideia de perdê-la se tornara insuportável. As semanas que se seguiram trouxeram novos desafios. O coronel Augusto conseguiu que o juiz local questionasse a legalidade do contrato, modificado por Miguel, alegando vício de consentimento. Helena foi convocada para depor, uma experiência terrificante, onde foi obrigada a relatar os maus tratos sofridos na casa do tio. Miguel a acompanhou ao tribunal, oferecendo suporte moral e testemunhando sobre o estado em que a encontrara no dia do leilão. Durante esse período de tensão, Helena e Miguel foram se aproximando naturalmente. Ele descobriu que ela tinha uma inteligência aguçada e um senso de humor sutil que sobrevivera a todos os sofrimentos. Ela percebeu que por trás da melancolia dele havia um homem profundamente bom, que dedicava parte de seu tempo a atender gratuitamente os pobres da cidade. Conversavam longas horas na biblioteca, discutindo livros, filosofia e os problemas sociais da época. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil no tribunal, Helena encontrou Miguel no jardim, sentado no banco sob a roseira maior. Ele estava claramente abatido e ela sentiu uma vontade irresistível de consolá-lo. Doutor Miguel, disse suavemente, sentando-se ao lado dele, posso perguntar como conheceu sua esposa? Ele a olhou surpreso com a pergunta pessoal, mas algo na voz dela o encorajou a falar. Isabel era filha do farmacêutico da cidade, começou Miguel, olhando para as estrelas. Conhecia quando ela tinha 16 anos e eu voltava da faculdade de medicina. Ela era luminosa, ria muito, adorava música, sonhava em ter muitos filhos. Sua voz se quebrou um pouco. Ziz, éramos muito felizes. Quando ela engravidou, achávamos que nossa alegria estava completa. Mas o parto foi difícil, houve complicações e eu não consegui salvá-la. Helena viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Sem pensar, Helena estendeu a mão e tocou gentilmente o braço de Miguel. Não foi sua culpa, disse ele com convicção. Will, você me salvou e tenho certeza de que fez tudo o que podia por ela também. Miguel olhou para a mão dela em seu braço, sentindo um calor que não experimentava há anos. Obrigado, ele sussurrou. Faz muito tempo que não falo sobre Elizabeth com alguém. É estranho como é libertador. Ficaram sentados em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos.
Helena sentia-se estranhamente próxima daquele homem que havia se tornado seu protetor e gradualmente seu amigo. Miguel lutava contra sentimentos que considerava inadequados. Como podia estar se apaixonando por Helena quando Isabel morrera há tão pouco tempo? Mas havia algo na presença dela que acalmava sua alma atormentada. Senhorita Helena, disse Miguel finalmente, posso fazer uma pergunta indiscreta? Ela assentiu. Como foram seus pais? Que tipo de pessoas eram? Helena sorriu tristemente. Eram o oposto do meu tio. Papai era gentil, educado. Tratava todos com respeito independentemente da posição social. Mamãe era alegre, cantava o dia inteiro, adorava cuidar do jardim. Sua voz se suavizou. Eles se amavam muito. Era bonito de ver. Devem ter sido pais maravilhosos, disse Miguel. É por isso que a senhora tem essa força interior, essa dignidade que não conseguiram quebrar apesar de tudo que sofreu. Helena corou com o elogio. Às vezes sinto que os desapontei. Eles sempre disseram que eu deveria lutar por justiça, ser forte. Mas no leilão eu estava tão assustada, tão perdida. Miguel interrompeu-a gentilmente. A senhora foi corajosa. Manter a dignidade naquelas circunstâncias exigiu mais coragem do que qualquer grito de protesto. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Francisca, que vinha avisá-lo sobre uma visita inesperada. O padre Antônio, pároco da cidade, estava na sala esperando por Miguel. Era um homem idoso e respeitado, conhecido por sua sabedoria e compaixão, mas Helena sabia que sua presença àquela hora não anunciava nada bom. Miguel suspirou, levantando-se. Vamos ver o que ele quer. Tenho certeza de que não veio apenas para uma visita social. O padre Antônio era realmente portador de más notícias. Sentado na sala, com seu hábito marrom e expressão preocupada, ele foi direto ao ponto. Dr. Miguel, preciso avisá-lo que há uma campanha organizada contra o senhor e a senhorita Helena. O coronel Augusto está espalhando calúnias pelas famílias influentes da cidade, dizendo que vocês vivem em pecado e que isso é um escândalo que não pode ser tolerado. Miguel sentiu a raiva crescer em seu peito, mas manteve a compostura. Padre Antônio, disse Miguel com dignidade, o senhor me conhece desde criança. Sabe que tipo de homem sou. As acusações do coronel são mentirosas e motivadas unicamente por vingança. O padre assentiu. Eu sei, meu filho, mas a verdade nem sempre importa quando se trata de reputação. As pessoas preferem acreditar no escândalo do que na virtude. Estou aqui para aconselhá-lo como seu amigo e pastor espiritual. Helena, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Padre, se minha presença está causando problemas para o Dr. Miguel, posso partir. Não quero que ele sofra por minha causa. O padre olhou para ela com gentileza. Minha filha, não é uma questão de partir ou ficar. É uma questão de como proteger a reputação de ambos. Fez uma pausa significativa. A solução mais simples seria o casamento. Unidos pelos laços sagrados do matrimônio, ninguém poderia questionar a moralidade da situação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu o sangue subir ao rosto. A sugestão era ao mesmo tempo tentadora e aterrorizante. Miguel ficou visivelmente abalado, lutando contra emoções conflitantes. Casar-se com Helena resolveria os problemas sociais, mas seria justo com ela? E seria justo com a memória de Isabel? Padre, disse finalmente, preciso de tempo para pensar. É uma decisão que afeta não apenas minha reputação, mas a vida de uma jovem inocente. Depois que o padre partiu, Miguel e Helena ficaram sozinhos na sala, ambos evitando olhar um nos olhos. A sugestão de casamento havia colocado em palavras sentimentos que nenhum dos dois ousara admitir. Senhorita Helena, disse Miguel com cuidado, quero que saiba que nunca a forçaria a uma decisão como essa. Se escolhermos esse caminho, deve ser porque ambos queremos, não por pressão externa. Helena lutava contra suas próprias emoções. Nas semanas de convivência, havia se apaixonado por Miguel, por sua bondade, sua inteligência, sua dor silenciosa que ecoava a sua própria. Mas como saber se os sentimentos dele eram genuínos ou apenas resultado das circunstâncias? Doutor Miguel, disse com voz trêmula, não quero ser um fardo ou uma obrigação para ninguém. Já sofri demais sendo tratada como um problema a ser resolvido. Miguel aproximou-se dela, tomando suas mãos com delicadeza. Helena, disse, usando seu nome sem formalidades pela primeira vez, você nunca foi um fardo. Desde que chegou aqui,
Trouxe luz para esta casa que estava mergulhada na escuridão. Não posso prometer que não carrego ainda a dor da perda de Isabel, mas posso prometer que meus sentimentos por você são verdadeiros e crescem a cada dia. As palavras de Miguel tocaram o coração de Helena profundamente. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente desejada, valorizada por quem era. Miguel, disse suavemente, experimentando o nome dele em seus lábios, também tenho sentimentos por você, mas tenho medo. Medo de não ser suficiente, de não conseguir fazer você esquecer sua dor. Ele apertou suas mãos com mais força. Não quero esquecer Isabel. E você não precisa substituí-la. O coração tem espaço para mais de um amor. A conversa foi interrompida por batidas urgentes na porta. Dona Francisca apareceu, claramente agitada. Por isso, Dr. Miguel, há um grupo de homens do lado de fora. Parece que vieram buscar a senhorita Helena. Através da janela, puderam ver o coronel Augusto acompanhado por 4 capangas armados, todos a cavalo. O tio de Helena havia perdido a paciência com os métodos sutis e decidira partir para a força bruta. Miguel sentiu o sangue ferver. Fiquem dentro de casa, ordenou as 2 mulheres pegando sua espingarda de caça. Mas Helena segurou seu braço. Não, Miguel. Se você reagir com violência, eles terão a desculpa que precisam para destruí-lo completamente. Deixe-me falar com meu tio. Ele a olhou horrorizado. Jamais permitirei que você se entregue a ele. A determinação em sua voz surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. Helena olhou nos olhos de Miguel e viu ali não apenas proteção, mas amor verdadeiro. Pela primeira vez em sua vida, alguém estava disposto a lutar por ela. Então me proteja da única maneira possível, disse ele com uma coragem que não sabia que possuía. Case-se comigo agora, esta noite. Se formos marido e mulher, meu tio não terá mais direitos legais sobre mim. Miguel ficou sem palavras diante da audácia e sabedoria da proposta. Mas como? Perguntou Miguel, ainda processando a ideia. O padre não vai celebrar um casamento no meio da noite, e mesmo se quisesse, precisaríamos de testemunhas, documentos. Helena sorriu pela primeira vez com verdadeira alegria. O padre Antônio disse que nossa reputação dependia do casamento. Se explicarmos a urgência da situação, tenho certeza de que ele nos ajudará. E quanto a testemunhas, Dona Francisca pode chamar alguns vizinhos de confiança. As batidas na porta ficaram mais insistentes, acompanhadas da voz autoritária do coronel Augusto. Miguel Santana, abra esta porta imediatamente. Vem buscar minha sobrinha, que está aqui contra a vontade da família. Miguel olhou para Helena uma última vez. Tem certeza? Uma vez que dermos esse passo, não haverá volta. Ela assentiu com determinação. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Miguel virou-se para Dona Francisca. Vá até a casa do padre Antônio. Explique a situação e peça para ele vir imediatamente. Diga que é uma questão de vida ou morte. A governanta assentiu e saiu pelos fundos da casa. Então Miguel abriu a porta principal, encarando o coronel Augusto com uma calma que não sentia. Coronel, a que devo essa visita tão tardia? Vim buscar minha sobrinha, disse o coronel com arrogância. Helena é menor de idade e está sob minha tutela legal. Exijo que a entregue imediatamente. Miguel manteve a compostura. Receio que esteja enganado, coronel. A senhorita Helena é maior de idade e está aqui por vontade própria. Além disso, em breve será minha esposa, o que tornará suas reivindicações completamente irrelevantes. O anúncio causou um tumulto entre os homens do coronel. Isso é um absurdo, gritou Augusto. Não permitirei que minha sobrinha se case com um homem sem meu consentimento. Miguel sorriu friamente. Felizmente, a lei não exige seu consentimento, apenas o da noiva. E posso garantir que a senhorita Helena está muito disposta a aceitar minha proposta. Nesse momento, Helena apareceu na porta ao lado de Miguel, vestindo seu melhor vestido. O único vestido decente que possuía. Havia algo diferente em sua postura, uma dignidade e coragem que o sofrimento não conseguira quebrar. Tio Augusto, disse com voz firme, não voltarei para sua casa. Encontrei aqui não apenas proteção, mas respeito e amor. Pronunciou a última palavra olhando diretamente para Miguel. O coronel Augusto ficou vermelho de raiva ao ouvir as palavras desafiadoras de sua sobrinha. Helena, você é uma ingrata. Depois de tudo que fiz por você, me desonra dessa forma.
Mas antes que pudesse continuar, o padre Antônio chegou apressadamente, ainda vestindo seu hábito de dormir por cima da batina. Dona Francisca o havia encontrado em sua casa e explicado a urgência da situação. O pároco, homem sábio que conhecia a crueldade do coronel, compreendeu imediatamente o que estava em jogo. Coronel Augusto, disse o padre com autoridade moral que poucos ousavam desafiar, esta jovem tem o direito de escolher seu próprio destino. Se deseja casar-se com o Dr. Miguel, que é um homem honrado e de boa reputação, não há impedimento legal ou moral. O coronel tentou protestar, mas o padre ergueu a mão. Além disso, como pároco desta cidade, posso atestar que presenciei os maus tratos que a senhorita Helena sofreu em sua casa. Qualquer pessoa decente aprovaria sua decisão de buscar uma vida melhor. Miguel sentiu uma onda de gratidão pelo padre, mas também de nervosismo. Ele estava prestes a se casar com uma mulher por quem havia se apaixonado em apenas algumas semanas. Uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Ele olhou para Helena, que lhe deu um sorriso encorajador apesar do medo que ele podia ver em seus olhos. Padre Antônio, disse Miguel, se o senhor puder celebrar o casamento agora mesmo, ficaria eternamente grato. O padre assentiu solenemente. Posso e farei. O amor verdadeiro e a proteção dos inocentes são mandamentos divinos que transcendem formalidades burocráticas. Virou-se para alguns vizinhos, que haviam sido despertados pela comoção e se aproximaram curiosos. Senhores, peço que sirvam como testemunhas de um matrimônio que está sendo celebrado sob circunstâncias especiais, mas com intenções puras e sagradas. Dona Francisca trouxe rapidamente 2 velas e um crucifixo, improvisando um altar na sala de estar. Helena tremia levemente, não de frio, mas da enormidade do momento. Estava prestes a se casar com um homem que conhecia há poucas semanas, mas que havia se tornado a pessoa mais importante de sua vida. Não era o casamento romântico que sonhara na infância, mas era infinitamente melhor do que qualquer destino que seu tio lhe reservara. Miguel tomou as mãos de Helena entre as suas, sentindo como elas tremiam. Helena, sussurrou apenas para ela ouvir. Ainda pode mudar de ideia. Não deve se sentir obrigada. Ela o interrompeu com um olhar de determinação. Miguel, desde o dia em que você ofereceu R$1 e uma promessa por mim, soube que era diferente. Hoje oferece seu nome e sua proteção. Aceito ambos com o coração cheio de gratidão e de amor. A última palavra saiu baixinho, mas ele ouviu claramente. Irmãos, começou o padre Antônio com voz solene. Estamos reunidos aqui nesta noite para unir em matrimônio Miguel Henrique Santana e Helena Vasconcelos. Embora as circunstâncias sejam incomuns, o amor e o respeito mútuo que vejo entre eles são genuínos. O coronel Augusto fez menção de interromper, mas os outros homens presentes, vizinhos respeitáveis que conheciam a reputação de ambos os noivos, o impediram com olhares desaprovadores. Miguel Henrique Santana, continuou o padre, você aceita Helena como sua esposa legítima, prometendo amá-la, protegê-la e respeitá-la todos os dias de sua vida? Miguel olhou profundamente nos olhos verdes de Helena, vendo ali não apenas a jovem vulnerável que ele havia salvado do leilão, mas a mulher forte e inteligente por quem se apaixonara. Eu aceito com todo o meu coração e alma. Sua voz era firme, sem hesitação. Helena Vasconcelos, disse o padre, voltando-se para ela. Aceita Miguel como seu esposo legítimo, prometendo amá-lo, apoiá-lo e honrá-lo todos os dias de sua vida. Helena sentiu lágrimas de emoção escorrerem por seu rosto. Há poucas horas estava sendo leiloada como propriedade. Agora estava sendo tratada como uma noiva respeitada, com direito de escolha e dignidade. Aceito, disse com voz clara, com amor e gratidão infinitos. O padre Antônio sorriu, tocado pela sinceridade do momento. Então, pela autoridade que me foi conferida por Deus e pela igreja, eu os declaro marido e mulher. Miguel pode beijar sua esposa. Miguel aproximou-se delicadamente de Helena, suas mãos tocando suavemente seu rosto antes de beijá-la com ternura. Foi um beijo casto, respeitoso, mas carregado de promessas e esperança. Helena sentiu-se segura pela primeira vez em anos. Estava protegida não apenas por lei, mas por amor verdadeiro. O coronel Augusto explodiu em fúria incontrolável. Isso é uma farsa, um teatro ridículo.
Não reconheço este casamento. Mas suas palavras soavam ocas diante da realidade legal que acabara de se estabelecer. Helena era agora Helena Santana, esposa de um médico respeitado, e qualquer tentativa de forçá-la a voltar para sua casa seria considerada crime. Os vizinhos presentes parabenizaram o casal, e mesmo os capangas do coronel pareciam desconfortáveis com a situação. Coronel, disse Miguel com calma mas firmeza, sugiro que retire seus homens de minha propriedade. Minha esposa não voltará com o senhor, hoje ou qualquer outro dia. Se tentar forçá-la, estarei obrigado a recorrer às autoridades legais. O tom respeitoso, mas inabalável de Miguel deixou claro que a situação havia mudado definitivamente. Helena não era mais uma sobrinha indefesa. Ela era a esposa de um homem que tinha os meios e a determinação para protegê-la. Derrotado e humilhado publicamente pela segunda vez, o coronel Augusto montou em seu cavalo com gestos bruscos. "Isto não acabou aqui", gritou antes de partir. "Vocês vão pagar caro por essa afronta." Mas suas ameaças soavam vazias diante da nova realidade. Helena estava legalmente protegida, e Miguel havia demonstrado que não se intimidaria com pressões ou chantagens. Os vizinhos se dispersaram gradualmente, deixando os recém-casados a sós com o padre e Dona Francisca. Depois que o padre partiu com suas bênçãos e Dona Francisca se recolheu discretamente, Miguel e Helena ficaram sozinhos na sala, ainda processando a enormidade do que havia acontecido. "Senhora Santana", disse Miguel com um sorriso tímido, "como você se sente sendo uma mulher casada?" Helena riu nervosa, estranha. "Algumas horas atrás, eu era propriedade de um homem cruel. Agora sou esposa de um bom homem. Parece um sonho." Miguel aproximou-se dela com cuidado, consciente de que, apesar do casamento, ela ainda era uma jovem que havia sofrido traumas e precisava de tempo para confiar completamente. "Helena", disse suavemente, "quero que saiba que este casamento não muda nada sobre sua liberdade e autonomia. Continuará tendo seu próprio quarto, seu trabalho na escola, sua independência. O casamento foi uma necessidade legal, mas não quero que se sinta pressionada a ser uma esposa no sentido íntimo até que esteja pronta e deseje isso." A sensibilidade e respeito de Miguel tocou Helena profundamente. Mais uma vez ele demonstrava ser diferente de todos os homens que conhecera. "Miguel", disse com voz suave, "obrigada por sempre me tratar com dignidade. Mas quero que saiba que meus sentimentos são verdadeiros. Não me casei apenas para escapar de meu tio. Me casei porque me apaixonei por você." A confissão corou suas bochechas, mas ela manteve o olhar firme nos dele. Miguel sentiu o coração acelerar. "Helena, eu também. Desde aquele primeiro dia, quando vi sua coragem silenciosa no leilão, algo despertou em mim. Achei que nunca poderia amar novamente depois de Isabel. Mas você me mostrou que o coração tem espaço infinito." Aproximou-se mais dela, tomando suas mãos. "Não será um casamento de conveniência. Quero aprender a conhecê-la, a cortejá-la, a construir com você uma vida baseada em amor e respeito mútuos." Nas semanas que se seguiram ao casamento, Miguel e Helena viveram um período de descoberta mútua que foi ao mesmo tempo terno e intenso. Miguel era um marido atencioso e paciente, cortejando sua própria esposa com pequenos gestos de carinho. Flores colhidas no jardim, livros de poesia deixados em sua escrivaninha, passeios pela cidade, onde a apresentava orgulhosamente como sua esposa. Helena florescia sob essa atenção respeitosa, revelando aspectos de sua personalidade que haviam sido reprimidos pelos anos de sofrimento. Na escola, Helena se tornou rapidamente querida pelas crianças e respeitada pelos pais. Dona Antônia observava com satisfação como a jovem professora combinava conhecimento com gentileza, firmeza com compreensão. "Dr. Miguel", disse ela certo dia quando ele veio buscar Helena, "sua esposa é um tesouro. As crianças a adoram, e ela tem um dom natural para o ensino." Miguel sorriu com orgulho genuíno. Ela sempre teve esse talento, apenas precisava de uma oportunidade para demonstrá-lo. Mas nem tudo eram flores no novo casamento. Helena ainda acordava ocasionalmente com pesadelos sobre os anos de maus tratos, e Miguel às vezes se sentia culpado por estar feliz quando Isabel havia morrido há tão pouco tempo. Uma noite, depois de um pesadelo particularmente intenso,
Helena despertou gritando e Miguel correu para seu quarto. Ele a encontrou sentada na cama, tremendo e chorando. Foi apenas um sonho, ele disse suavemente, sentando-se na beira da cama sem tocá-la. Você está segura agora. Sonhei que meu tio havia conseguido anular nosso casamento, soluçou Helena, que me obrigava a me casar com aquele homem terrível, o tenente-coronel Brandão. Miguel sentiu uma fúria protetora crescer em seu peito. Isso jamais acontecerá, disse com convicção. Enquanto eu viver, ninguém fará mal a você. Ela o olhou através das lágrimas, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos. Posso ficar com você esta noite? Não para. Apenas para não ficar sozinha com os pesadelos. Miguel hesitou por um momento, não por não querer confortá-la, mas por temer que sua presença pudesse ser interpretada como pressão. Claro, ele disse finalmente. Vou dormir na poltrona ao lado da cama. Assim você estará segura, mas terá seu espaço. Helena sorriu através das lágrimas. Obrigada. Por tudo. Por me salvar, por me respeitar, por me amar. Miguel gentilmente tomou sua mão. É fácil amar você, Helena. Cada dia descubro algo novo para admirar. A intimidade emocional entre eles crescia gradualmente e, com isso, uma atração física natural e saudável. Um mês depois do casamento, durante um dos passeios vespertinos pelo jardim que se haviam tornado rotina, Helena parou subitamente e se virou para Miguel. Posso perguntar uma coisa? Ele assentiu. Quando você vai parar de me tratar como se eu fosse quebrar? Eu sei que você passou por perdas terríveis, mas eu não sou Isabel. Eu sou sua esposa e quero ser tratada como tal. Miguel ficou surpreso com a franqueza dela, mas também aliviado. Helena, não quero forçá-la a nada. Ela o interrompeu, aproximando-se dele com uma coragem que a surpreendeu. Não está me forçando. Estou lhe pedindo. Quero ser sua esposa em todos os sentidos, quando você estiver pronto. Miguel olhou em seus olhos verdes e viu ali não apenas amor, mas uma mulher madura que sabia o que queria. Lentamente, inclinou-se e a beijou, desta vez com uma paixão que havia estado reprimindo há semanas. O casamento de Miguel e Helena se aprofundou e se fortaleceu com o passar dos meses. Eles se tornaram não apenas marido e mulher, mas verdadeiros companheiros, compartilhando sonhos, medos e esperanças. Miguel redescobriu a alegria de viver ao lado de uma mulher que o admirava e o apoiava incondicionalmente. Helena floresceu em um ambiente de amor e respeito, tornando-se mais confiante e feliz a cada dia. Na escola, Helena implementou métodos de ensino inovadores que atraíram a atenção de educadores de outras cidades. Ela criou uma biblioteca circulante para as crianças pobres e organizou apresentações musicais que se tornaram eventos sociais importantes. Miguel apoiava orgulhosamente todas as suas iniciativas e, juntos, se tornaram um casal respeitado e admirado na comunidade. Mesmo aqueles que inicialmente haviam sido influenciados pelas calúnias do coronel Augusto reconheciam agora a falsidade das acusações. O coronel Augusto, por sua vez, havia se tornado uma figura cada vez mais isolada e amarga. Sua campanha contra Miguel e Helena havia falhado, e sua reputação havia sofrido com as revelações sobre seus maus tratos à sobrinha. Alguns de seus antigos aliados começaram a questioná-lo, e ele passou a beber excessivamente, tornando-se ainda mais cruel com os que dependiam dele. Sua esposa, Dona Eulália, vivia em constante terror, e os empregados fugiam sempre que podiam. 6 meses depois do casamento, Helena descobriu que estava esperando um filho. A notícia encheu Miguel de uma alegria misturada com ansiedade. As lembranças da perda de Isabel durante o parto ainda o assombravam, mas Helena enfrentou a gravidez com uma serenidade que o tranquilizou. Esse bebê é fruto do nosso amor, dizia ela, acariciando a barriga que começava a crescer. Você nascerá em um lar cheio de carinho e proteção. Será diferente de tudo que já vivemos. Durante a gravidez, Miguel se tornou ainda mais atencioso e protetor, mas Helena manteve sua independência, continuando a trabalhar na escola até o 7º mês. As crianças ficaram encantadas com a notícia do bebê e fizeram desenhos e presentes para o futuro bebê da professora Helena. Dona Antônia observava com carinho como Helena irradiava felicidade, uma transformação completa da jovem assustada que conhecera meses antes. O nascimento do pequeno Gabriel Santana
foi um momento de pura alegria e redenção. Diferentemente do parto traumático de Isabel, tudo transcorreu sem complicações. Miguel chorou de alívio e felicidade quando segurou o filho nos braços, vendo naquele rostinho uma promessa de futuro e renovação. Helena, exausta, mas radiante, observava o marido com o bebê e sentia seu coração transbordar de amor e gratidão. Ele é perfeito, sussurrou Miguel, beijando delicadamente a testa do filho antes de depositá-lo nos braços de Helena. Como a mãe dele, Helena sorriu mais feliz do que jamais imaginara ser possível. Nosso milagre, disse suavemente. Prova de que o amor pode triunfar sobre qualquer adversidade. O bebê abriu os olhinhos escuros, uma herança do pai, e pareceu olhar diretamente para eles, como se reconhecesse as vozes que o haviam amado desde antes do nascimento. A notícia do nascimento se espalhou rapidamente pela cidade, e a casa dos Santana foi invadida por vizinhos, amigos e pacientes de Miguel que vinham oferecer parabéns. Mesmo alguns que haviam sido inicialmente críticos ao casamento, agora reconheciam a felicidade genuína do casal e o amor que cercava aquela família. Dona Francisca, promovida a avó honorária, não cabia em si de alegria e orgulho. O coronel Augusto soube do nascimento através de fofocas na cidade, e a notícia o encheu de uma raiva impotente. Sua sobrinha, que ele havia tentado quebrar e humilhar, estava agora vivendo uma vida de felicidade e respeito que ele nunca conseguira destruir. Numa noite de bebedeira particularmente intensa, tentou organizar um último ato de vingança, mas seus antigos aliados já não o apoiavam. Jacinto Almeida disse-lhe claramente: Augusto, deixe essa história para lá. O médico e a esposa são pessoas respeitáveis. Você só está se prejudicando com essa obsessão. Um ano após o nascimento de Gabriel, Miguel e Helena comemoravam não apenas o aniversário do filho, mas também sua própria jornada de amor e superação. Durante uma festa íntima em sua casa, com Dona Francisca, o padre Antônio, Dona Antônia e alguns amigos próximos, Miguel levantou uma taça para fazer um brindis. Há exatamente 2 anos, disse ele, ofereci R$1 e uma promessa por uma jovem que estava sendo leiloada como propriedade. Hoje posso dizer que foi o melhor investimento de minha vida. Helena, segurando Gabriel no colo, sorriu através das lágrimas de felicidade. E eu posso dizer que aquele R$1 me comprou não apenas liberdade, mas amor, dignidade e uma família. Miguel não salvou apenas minha vida naquele dia, salvou minha alma. Os convidados aplaudiram emocionados, reconhecendo a profundidade do amor que unia aquele casal e a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados partiram e Gabriel dormia pacificamente em seu berço, Miguel e Helena caminharam pelo jardim sob as estrelas. Era o mesmo local onde haviam tido sua primeira conversa realmente íntima, onde ele havia falado sobre Isabel e ela havia oferecido consolo. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, disse Helena, apoiando a cabeça no ombro de Miguel. Que posso ser tão feliz depois de tanto sofrimento. Miguel beijou o topo de sua cabeça, respirando o perfume de seus cabelos. O sofrimento que passamos nos ensinou a valorizar o amor quando ele chega, disse pensativo. Isabel sempre dizia que o amor verdadeiro tem o poder de curar as feridas mais profundas. Agora entendo o que ela queria dizer. Helena ergueu a cabeça para olhá-lo. Você ainda sente falta dela? Miguel assentiu honestamente. Sinto, sempre sentirei. Mas aprendi que o coração não precisa esquecer um amor para abrigar outro. Isabel faz parte da minha história, mas você é meu presente e meu futuro. 5 anos se passaram desde aquele dia fatídico na praça e a família Santana havia se tornado um exemplo de respeitabilidade e felicidade na cidade de São Vicente dos Campos. Miguel expandira sua clínica e agora atendia pacientes de várias cidades vizinhas. Helena havia se tornado diretora da escola, implementando programas educacionais que serviam de modelo para outras instituições. Gabriel crescia como uma criança saudável e alegre, cercado do amor de pais que haviam encontrado um no outro a cura para suas respectivas dores. O coronel Augusto, consumido pelo alcoolismo e pela amargura, morrera no ano anterior em circunstâncias solitárias e deploráveis. Helena havia sentido tristeza, não pelo tio cruel, mas pelo homem que ele poderia ter sido se tivesse escolhido o amor em vez do ódio. Ela compareceu ao funeral por um senso de dever familiar,
Mas foi Miguel quem a apoiou durante aquele momento difícil, lembrando-a de que o perdão não significava esquecer as feridas, mas se libertar do peso do ressentimento. Na casa que um dia havia abrigado apenas um homem viúvo e solitário, agora ecoavam risadas de criança, conversas animadas sobre livros e medicina, e o som suave do piano que Helena havia voltado a tocar depois de anos de silêncio. Dona Francisca, agora com cabelos completamente brancos, mas ainda ativa e dedicada, observava com satisfação a família que ajudara a formar e cuidar. Numa tarde de domingo, enquanto Miguel lia na biblioteca e Gabriel brincava no jardim sob os cuidados vigilantes de Dona Francisca, Helena encontrou uma carta antiga entre suas coisas, uma carta que sua mãe havia escrito pouco antes de morrer e que ela havia conseguido esconder do tio durante todos aqueles anos difíceis. Com mãos trêmulas, releu as palavras que sua mãe havia deixado como legado. Minha querida Helena, a vida pode parecer injusta às vezes, mas tenha fé de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Seja forte, seja digna, e nunca desista de acreditar que merece ser feliz. Lágrimas de gratidão escorreram pelo rosto de Helena enquanto ela segurava a carta contra o coração. Sua mãe havia estado certa. O amor havia encontrado um caminho, na forma de um homem bom que havia oferecido um real e uma promessa, e que havia cumprido essa promessa de forma mais completa e bela do que ela jamais ousara sonhar. Saindo da biblioteca, encontrou Miguel brincando com Gabriel no jardim, os dois rindo enquanto perseguiam borboletas entre as flores. Miguel, chamou ela suavemente. Ele se virou sorrindo ao vê-la, e como sempre acontecia, ela sentiu seu coração acelerar diante da ternura e do amor que via em seus olhos. Sim, meu amor. Ela aproximou-se e o beijou delicadamente, com toda a paixão e gratidão que sentia. Nada, disse ela, abraçando-o enquanto Gabriel corria ao redor deles, rindo. Só queria lembrar você de que sou a mulher mais feliz do mundo. Miguel a abraçou mais forte, olhando para a casa onde haviam construído uma vida de amor e paz, para o jardim onde haviam plantado sonhos que floresceram em realidade, para o filho que representava a renovação e a esperança. E eu sou o homem mais sortudo, sussurrou em seu ouvido, por ter encontrado você naquele dia terrível e ter descoberto que, às vezes, os maiores amores nascem das circunstâncias mais improváveis. Enquanto o sol se punha sobre São Vicente dos Campos, pintando o céu de tons dourados e rosados, a família Santana permanecia abraçada no jardim, uma imagem perfeita de amor triunfante sobre a adversidade. Helena havia encontrado não apenas proteção e liberdade, mas um amor profundo e verdadeiro que a fazia sentir-se verdadeiramente viva. Miguel havia descoberto que o coração tinha capacidade infinita para amar e que a felicidade podia renascer, mesmo após as perdas mais devastadoras. A história que havia começado com uma jovem sendo leiloada como propriedade havia se transformado numa narrativa de redenção, dignidade e amor verdadeiro. O real que Miguel oferecera naquele dia havia comprado não apenas a liberdade de Helena, mas havia plantado a semente de uma felicidade que crescera e florescera além de todos os sonhos. E a promessa que fizera, de tratar Helena com dignidade e respeito, havia se expandido numa promessa de amor eterno que nem mesmo a morte poderia quebrar. Anos mais tarde, quando Gabriel cresceu e teve seus próprios filhos, ele ouviria repetidamente a história de como seus pais se conheceram, de como o amor e a coragem de um homem bom salvaram uma jovem inocente, e de como eles construíram juntos uma vida que se tornou lenda na pequena cidade de São Vicente dos Campos. E sempre que contava essa história, Helena terminava com as mesmas palavras. Às vezes, um real e uma promessa podem valer mais que todas as riquezas do mundo, quando são oferecidos com amor verdadeiro no coração.